bem, tá? Eu sei mais ou menos quem estava, eu lembro quem era, né, e tudo mais, certo? Uma coisa que ficou faltando ontem para a gente falar foi o seguinte, foi a questão da República. Tem uma questão importantíssima da República que hoje tem muito a ver... boa noite para nós, família. O Murilo de novo aí. Tem muito a ver hoje com muita coisa que está acontecendo hoje. As pessoas não têm noção do que é uma república, né? Não tem noção. Tá? Qual a ideia de república? A coisa que é de todos. Né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Micaela. Né? A coisa que é de todos, que é uma república. E essa ideia da coisa que é de todos significa o seguinte... Olha, isso é importantíssimo. A República é uma instituição política, é um regime político da liberdade com leis. Boa noite, Tayla. Né? Liberdade com leis. Isso é uma república. Quer dizer, você tem liberdade numa república, mas existem leis, você não pode fazer o que você bem entender, achar que você faz o que quiser, ou falar, não, eu sou o presidente, eu mando, eu faço do meu jeito. Não. É o que nós estamos vendo hoje aí. Boa noite, Brenda. Legal? Né? Hoje nós estamos vendo isso. Um presidente que fala, eu mando, eu posso fazer isso, eu posso. E não pode, porque você tem instituições. Né? É outro ponto da República. As instituições devem ser respeitadas. A liberdade existe, mas existem leis e existem instituições que devem ser respeitadas. Então, tem que se respeitar o poder judiciário, o poder legislativo, as Forças Armadas, os ministérios, o sistema educacional, o sistema de trânsito, o sistema disso, o sistema monetário. Tem um monte de instituições que formam a República. Então, não dá para alguém chegar lá, né, e falar, olha, eu mando, eu faço o que eu quiser porque eu sou o presidente. Isso não existe. Numa república, isso não existe. Tá? Certo? Porque você tem o respeito às leis, o respeito às instituições. Então, isso é um ponto fundamental para a gente entender o que aconteceu lá atrás e, por incrível que pareça, entender o que está acontecendo hoje. Né? Quando, por exemplo, alguém vai e pede uma intervenção militar, um golpe militar, a pessoa está indo contra as instituições que existem no país. Quer dizer, um absurdo, né? E engraçado, são as mesmas pessoas que criticam as ditaduras de Cuba, da União Soviética, da China, as chamadas ditaduras comunistas, e pedem para ter ditadura no Brasil. Fala, pô, mas que isso? Tá louco, né? Tá louco. Ditadura é ruim, seja de esquerda ou de direita. Certo? Boa noite aí, Alessandro, né? Victória, certo? E é isso mesmo que o Emanuel colocou aí no chat, né? Quer dizer, acha que é imperador, que é um no poder, e não é um no poder, é uma república, a coisa é de todos, certo? Boa noite, Patrícia, beleza? Aí é o seguinte, então, essa coisa, república, respeito às instituições, e as pessoas têm liberdade, mas com lei. Vamos colocar uma coisa que está acontecendo hoje aqui como exemplo disso? As pessoas falando, mas a quarentena não pode atacar o meu direito de ir e vir. Tem nada a ver, meu. A quarentena pode, o governo pode instituir, né, numa situação de calamidade pública, de emergência, estado de emergência, que é o que o Brasil está vivendo, como o mundo inteiro está vivendo, né? Ele pode instituir isso, olha, a sua liberdade de ir e vir, ela não pode atentar contra a saúde pública. Ela não pode atentar contra isso. Você não pode falar, não, eu faço o que eu quiser porque é uma democracia, é uma república. Isso não existe. Existe liberdade, mas com respeito à lei, com respeito a instituições. E é óbvio que no Brasil isso é um negócio bem difícil. Bem difícil. Os políticos, a própria população, né? Você tem muita dificuldade na população brasileira de entender isso. E é óbvio, né, que
você tem dificuldade de entender essa questão de respeitar a lei, respeitar as instituições, mas não são só os políticos, grande parte da população também é assim. Vejam quantas pessoas que estão na rua sem máscara, não estão nem aí, porque não, eu vou pegar mesmo a doença, tudo bem, se eu morrer. Aquele exemplo que eu dei ontem, só o problema é que ele vai morrer, ele vai matar outros. Né? Falei isso ontem, certo? Outra coisa importante para a gente poder entender, né? Eu falei aí, usamos o termo ontem, e até foi perguntado, né? A seguinte questão: a República do Café com Leite, né? Ou República Oligárquica. O que é oligarquia? Os mais ricos no poder. Certo? Essa República Oligárquica, ela vai do governo do Prudente de Moraes até 1930, quando o movimento de 30 vai derrubar, tá? A República Oligárquica, o governo dos cafeicultores de Minas e de São Paulo, certo? Quem bolou o esquema de funcionamento dessa República Oligárquica foi o segundo presidente da República Oligárquica, tá? Que é o seguinte, é o Campos Salles. Ele era do Partido Republicano Paulista e ele que vai bolar, da cabeça dele que vai sair a chamada... Nossa, será que chega aqui? Ô, meu filho, vem cá! Política do café com leite e a política dos governadores. Lembrando, para quem entrou depois aí, tá? Aqui, essa lousa aqui, eu vou disponibilizar depois no blog do professor, fica mais fácil para olhar do que aqui, né? E etc, etc. Certo? Política dos governadores e política do café com leite. Lembra, eu falei ontem. Política do café com leite. As oligarquias de São Paulo e oligarquias de Minas fazem um acordo em que elas alternam o poder. O segundo presidente é o Campos Salles. Primeiro é o Prudente de Moraes, aquele que vai destruir Canudos, e depois o segundo, o Campos Salles. É da cabeça do Campos Salles sai essa estrutura, essa ideia. Eu faço um acordo entre a oligarquia de São Paulo, oligarquia de Minas, e elas se alternam no poder. 4 anos um presidente mineiro, 4 anos um presidente paulista. 4 anos um mineiro, 4 anos um paulista. E como funciona isso? Funciona junto com outro esquema, que é a política dos governadores. Também falei ontem, né? Vamos lembrar tudo isso. Isso tudo dentro da República Velha, é isso mesmo. Tá? Você está dentro da República Velha, né? Que vai da proclamação até 1930. A República Oligárquica está dentro. Tem a República Militar, ou os governos militares, e a República Oligárquica. A política dos governadores, né? As oligarquias de São Paulo e Minas, que já tem um acordo entre elas, a política do café com leite, elas trocam com os coronéis, aqui, né? Com o coronelismo, uma troca com o coronelismo. Os coronéis vão garantir votos para garantir que paulistas e mineiros sejam os presidentes do país, certo? A cada 4 anos, a cada eleição, tá? E aí eles vão se alternando no poder, e esses presidentes de São Paulo e Minas dão o quê para os coronéis? Um federalismo à la brasileira. Vamos traduzir isso de uma maneira bem prática, tá? De uma maneira bem prática. O que é o federalismo à la brasileira? O governo vai falar para os coronéis, amigo, faz o que você quiser na sua região. Você manda. Então, tem lá os coronéis na Bahia, né? Não tem um coronel só por cada estado, tá? Os coronéis em Pernambuco, norte de Minas, né? E aí, ontem teve uma pergunta do Heitor que eu acabou passando, eu ia responder no finalzinho, deu problema técnico, não respondi. O Heitor perguntou, então tem cafeicultor que é coronel? Não, não tem. Sabe por quê? Porque quando deram o título de coronel para as pessoas, tá, para os grandes fazendeiros, isso foi em 1834. A cafeicultura não tinha começado ainda.
Então, quem é coronel? Quem era grande dono de terra, tá? Nas regiões mais ricas do país, que não era São Paulo. Então, era Nordeste, algumas áreas do Centro-Oeste e Norte de Minas. Você tem lá um outro cara que é coronel em São Paulo, mas não é o mais tradicional. Os cafeicultores, por exemplo, que vieram de famílias que enriqueceram com o café, não são chamados de coronéis. Tá? E aí, quando normalmente, aonde o coronelismo se estabeleceu de maneira mais forte? No Nordeste. Por quê? Porque o coronelismo, e nós vamos ver isso já já, tá? O coronelismo ele é uma relação, ele é um fenômeno político, mas ele se baseia numa relação social, ou numa série de formas de relação social. Certo? E aí o Emanuel perguntou, né? A política dos governadores relacionados com coronéis. Sim, e no que eles influenciavam? Vão influenciar um monte de coisa que a gente já vai trabalhar. Certo? Tá? Entender essa primeira parte, como funciona a política do café com leite, a política dos governadores, eu vou voltar aqui e depois eu falo mais no final da aula do coronelismo, que é a parte mais legal da aula. Embora a parte aqui também vai ser legal, que nós vamos falar um pouquinho do governo do Prudente de Moraes. Tá? O Prudente de Moraes, ele é aquele primeiro presidente eleito do Brasil, tá? Um civil, né? Ele vai governar o Brasil de 1894 a 1898, finalzinho do século XIX, e ele que vai enfrentar Canudos. E aí a gente vai falar um pouquinho de Canudos. Primeiro detalhe que eu sempre falo para os alunos, tem que tomar muito cuidado. Canudos não é uma guerra. Não é a guerra de Canudos. Guerra foi o que aconteceu. As pessoas que foram viver em Canudos não queriam guerra. Elas queriam viver em paz. Inclusive, porque Canudos existe contra o coronelismo, contra o poder dos coronéis. Tá? E aí, Canudos era chamado também de Arraial do Belo Monte, tá? Certo? Belo Monte era o nome de uma fazenda abandonada no sertão da Bahia, aonde o Antônio Conselheiro, que é o beato, o que é um beato? O beato é um cara que vai sair, tá? Só um minuto, atenção. Bebam água, crianças, lembrem-se disso. E tomem sol. Mas não essa hora, tá? Nem no Oriente Médio. O beato é um cara que normalmente ele vai ficar perambulando pelo Nordeste, ele tá andando. É um cara que aprendeu a ler e escrever mais ou menos, ou guarda de memória mesmo as passagens bíblicas, e ele fica fazendo pregação. Tá? Ele fica fazendo pregação no Nordeste, e a gente acaba seguindo esses beatos. Principalmente pelo seguinte, nesse momento aqui, ó, 1893, 1890 em diante, os coronéis estão em crise econômica. Eles estão com dificuldades econômicas. Lembra que eu falei ontem a questão do algodão? O Nordeste forneceu algodão para a Inglaterra quando os Estados Unidos estavam em guerra. Na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, 1863, 1865, tá? Aí o Nordeste produziu algodão e vendia para a Inglaterra. Quando acabou a guerra dos Estados Unidos, passou um tempo, os Estados Unidos volta a produzir algodão e volta a vender para a Inglaterra. Os coronéis do Nordeste, cheios de algodão, não tinham o que fazer com aquilo, entraram em crise, né? Não tinha para quem vender mais todo aquele algodão, entraram em crise. Então, os coronéis estão enfraquecidos nesse momento. Aparece Canudos. O tal de Antônio Conselheiro, tá aqui, andava com uma camisola roxa, com uma cruz na mão, pregando. Ele vai para essa fazenda no Arraial de Belo Monte e forma uma comunidade messiânica. Aqui, ó, messianismo. O que é uma comunidade messiânica? Comunidade messiânica é uma comunidade que ela eles interpretam que o fim dos tempos está próximo.
Tá? É muito comum isso desde a Idade Média, né? Lembra na tradição católica, aquela visão lá da Idade Média de que quando ia terminar em 00, principalmente o ano 1000, né? O mundo iria acabar, o 999, na verdade, era o 666 do demônio de ponta cabeça, porque o mundo ia transformar, né? O demônio ia transformar o mundo em algo de ponta cabeça, iria acabar com o mundo e tudo mais, patati, patató. Mas aí, Murilo, cuidado, 2012 era uma profecia dos maias, povo que vivia na América antes da chegada do Colombo. Tá? Esse que eu estou falando, ele teve um pouco disso, onde o Emanuel colocou aqui, 1999. Né, para a virada do 2000, mas aí o Emanuel, o bug do milênio é porque os caras que programavam o computador não se tocaram que, pô, peraí, né? Quando acontecer de 1999 virar para 2000, o que vai acontecer com os computadores? Eles acharam que ia parar tudo, tá? Certo? Aí o Kaique perguntou, por que o nome dele é Antônio Conselheiro? O nome dele é Antônio Vicente, mas ele era conhecido como Antônio Conselheiro porque ele dava conselho. Muitas pessoas que saíam das terras dos coronéis e iam para Canudos, iam lá por causa dos conselhos, porque lá era uma terra que dava para se viver um pouco melhor. Quer dizer, eles eram muito pobres, tá? Mas tem uma coisa fundamental, e eu volto daí na questão da pergunta do Kaique. Canudos representa a luta pela terra. Né? Ontem foi perguntado, né? Eu falo, a luta pela terra é o principal. Os caras querem ter acesso à terra e não querem viver no coronelismo. Então, Canudos existe contra o coronelismo. Tá? E esse Antônio Conselheiro, ele criou um monte de regras, tá? Certo? Ele fundou Canudos, isso mesmo, e ele criou um monte de regras religiosas, por exemplo, não podia beber em Canudos. Beber. Não pode. Você quer viver lá, não pode beber. Pode fumar, tá? Mas também para você tirar o fumo do nordestino, né? Mas beber, não. Tá? Então, tem um monte de regras religiosas, tinham que seguir tudo mais, e ele dava conselho para as pessoas viam ele como uma pessoa meio, olha, né? Ele está nos ajudando, ele é um homem santo e tudo mais, tá? Então, esse messianismo, Antônio Conselheiro dizia que o mundo ia acabar em 1900, que o sertão ia virar mar, que a coisa ia, né? Certo? Correto? Tá? Aí o que acontece? Isso daqui incomoda os coronéis, porque muita gente foge das terras dos coronéis e vai viver em Canudos. Na terra do coronel, o cara tem que trabalhar para o coronel, ficar sob o poder do coronel, né? O coronel manda, desmanda, e nós vamos ver aí, faz um monte de coisa sobre a vida das pessoas, que é horroroso. O que acontece? As pessoas vão para Canudos que elas são livres. Quer dizer, você fala, peraí, mas tem religião. O nordestino seguir regra religiosa não é difícil. É uma comunidade muito religiosa, né? Certo? Correto? Aí o que acontece? O Roger colocou aqui, ó, o Antônio Conselheiro copiou o dilúvio. Não copiou o dilúvio. Na verdade, ele está seguindo regra religiosa. A ideia de uma comunidade messiânica que iria salvar o mundo. Ele dizia que só quem estivesse nessa comunidade, seguindo aquilo tudo, queria ser salvo. Tá? Certo? O Prudente de Moraes, então, vai destruir Canudos, tá? Com o exército. Só que tem um detalhe. As pessoas não estavam convencidas do porquê precisava destruir Canudos. Quer dizer, nenhum governo vai chegar e falar, gente, olha, eu preciso fazer um favor para os coronéis estão se sentindo ameaçados. Então, vejam, eu vou atacar Canudos, tá? Infelizmente. Não, ninguém vai fazer isso. Vai falar, eu vou ajudar os coronéis. O que o Prudente de Moraes faz? O Prudente de Moraes, ele vai criar um discurso para convencer o país, a sociedade e o exército do porquê atacar Canudos. E aí lembra de uma coisa que eu falo nas aulas, falei ontem, em história existe uma diferença entre a realidade e o discurso dessa realidade. A realidade é que Canudos vai ser atacada porque está incomodando os coronéis. O discurso
Qual é o discurso? Vai se criar um discurso para convencer o país e o exército a atacar Canudos. O discurso é dizer o seguinte, ó, Canudos é um foco monarquista. Vamos parar primeiro nesse ponto. Quer dizer, peraí, Canudos tem gente que ainda quer voltar da monarquia? Olha que coisa. Não era verdade, tá? Não era verdade. O Antônio Conselheiro gosta da monarquia porque, vamos lembrar, o Antônio Conselheiro, muito religioso, não gostava de uma das coisas que a República fez. A República separou Estado e Igreja. O Antônio Conselheiro não gostava. Mas ele não defendia que, olha, vamos lutar pela volta da monarquia. Isso não existia em Canudos. Tá? Certo? Outra coisa que existe. O império no Brasil, a monarquia, ela não cobra impostos sobre as pessoas. Não existe imposto sobre as pessoas. O único imposto aí no Brasil do século XIX, no Império, olha, nem parece Brasil, né? Certo? Não parece que é Brasil. O único imposto que existe é o imposto sobre entrada e saída de mercadoria. Só. Só isso. Mais nada. Tá? O que acontece? A República começa cobrando imposto. A República vai cobrar imposto das pessoas. Aí, imagina um cara pobre do Nordeste, né? Pobre pra caramba no Nordeste, tendo que pagar imposto, e a ordem republicana era, olha, se o cara não tiver que pagar, tira a cabra, tira o bode, não deixa ele botar a cabra, o bode para pastar no pasto, a terra não é dele. Então, né, a coisa pegava, certo? Mas não existe em Canudos gente que tá falando, olha, vamos realmente lutar pela monarquia, tá? Certo? E aí vem a pergunta, olha, em Canudos eles trabalhavam basicamente por conta própria? Sim, trabalhavam a terra e tudo era de todos. Esse é um detalhe importante aí do que o Murilo perguntou. Tudo é de todos, não existe a ideia de propriedade particular em Canudos. A terra é de todos, tá? Certo? E aí o Lucas perguntou, Belo Monte tem algo a ver? Sim, Belo Monte é o nome da região. Canudos se criou numa antiga fazenda chamada Fazenda Belo Monte, tá? Certo? Num vale, no sertão aí da Bahia. Olha, vamos continuar o discurso do governo, que não é só isso, não. Canudos é um foco monarquista e vai contra os ideais da modernidade. Ou seja, a República estaria encarnando para ela os ideais da modernidade. Tá? Certo? Ideais, nós defendemos a modernidade, ou seja, na verdade, a República está copiando o modelo europeu. Vamos lembrar, 1890 e bolinha, Belle Époque, né? Modelo cultural francês, modelo econômico inglês. Certo? Eles estão copiando isso, e aí eles estão com essa ideia de que tem que copiar. Olha, então, para nós podermos ser modernos, temos que copiar o modelo inglês, temos que ir para frente. Na verdade, nem os caras da República sabem direito que merda é a modernidade. Tá? Certo? Certo? Beleza. O Lucas já está falando aí. Nós vamos assistir de novo, Lucas. Fica tranquilo, nós vamos assistir de novo. Tá? Só que dessa vez eu não vou levar vocês. Vão ter que assistir cada um no seu celular ou em casa, né? Certo? Só não assiste perto da família, que os pais e a mãe vão ficar loucos. Falar, mas que filme doido é esse? Tá? Beleza? O outro lá, o Lucas Andrade. Ele já terminou, que sacana, o cara está na aula, olha que legal. Boa, bem-vindo. Né? Aí é o seguinte, a República está indo contra aquilo que... Desculpa, vamos lá. Canudos está indo contra a República, que encarna a ideia de ser moderno, de ir para a modernidade. Tá? Certo? Com esse discurso, vai convencer as pessoas. Então, o exército vai atacar, são 5 expedições, as 3 primeiras fracassam, tá? Certo? Toma um pau violento dos sertanejos, tá? Porque a caatinga nordestina é muito difícil para quem não conhece, a secura, né, o relevo, é muito difícil. Se você pegar a obra, né, obra classicaça da literatura brasileira, Os Sertões, que é um tijolo de livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o sertão, e é a parte mais difícil de ler do livro, porque
o Euclides da Cunha, ele é minucioso, ele vai descrevendo detalhe por detalhe do que é o sertão, e todo mundo que lê o livro fala, realmente, ler aquela parte é igual passar pelo meio da caatinga do sertão. É muito difícil você conseguir passar por ali, porque é um negócio absurdo. E o exército sentiu isso, ele não estava habituado, é um exército formado no Sudeste, ele vai atacar lá o Nordeste e apanha, né, feio, porque não está habituado às condições geoclimáticas, né, do Nordeste. Tá? Quarta expedição. Por isso que aqui, ó, os conflitos começam aqui e vão até aqui, tá? 4 anos aí de ataque do governo contra Canudos. Quarta expedição. Né? Você tem conflitos entre o exército e a imprensa, pessoas da imprensa que estavam relatando o que estava acontecendo. Por exemplo, as pessoas ficaram muito assustadas quando elas viram o que era Canudos. Uma comunidade minúscula, no meio do nada, paupérrima, com pessoas extremamente magras, vestidas com roupas bem pobres, bem rasgadas, né? Até o exército tinha gente que falava, ué, nós viemos atacar isso aqui? Esse é o perigo que nós vamos atacar? E não era, né? Quer dizer, ninguém vai falar para os caras, não, calma aí, ó, os coronéis estão pedindo a gente, não. E aí que vem esse discurso, não, mas eles são monarquistas, são monarquistas, temos que acabar, o exército proclamou república, temos que acabar com esses monarquistas. Então vem essa ideia, tá? Do exército ter proclamado a república, por isso ele tem que ir lá e destruir Canudos, porque era um foco monarquista e tudo mais, certo? Tá? Aí a imprensa, pessoas da imprensa que estão lá, inclusive o próprio Euclides da Cunha, né, jornalista que escreveu Os Sertões, o livro, né, literato, ele é um dos caras que está vendo isso lá, e ele tem conflito com os caras do exército que tentam censurar as notícias, não deixam, não pode falar tudo que nós estamos fazendo, censura esse texto aqui, ó, essa parte aqui não pode, essa parte não pode, dá um puta de um pau com os caras da imprensa na época, tá? Certo? Aí, a quarta expedição destrói parte de Canudos, uma parte. O que acontece? A quinta expedição, ela vai destruir Canudos, tá? Ela vai detonar Canudos, vai acabar com Canudos, né? Milhares de pessoas são mortas nesse ataque, inclusive pessoas que não estavam lutando, mulheres, crianças, velhinhos, tá? Tem até uma informação engraçada para vocês verem como o exército era problemático, era ruim, fraco na época, que é o seguinte, o final da Guerra de Canudos, olha que coisa louca, hein? O final tinha umas casinhas num canto, assim, né? Umas casinhas, e o exército cercou e bala. E o outro lado respondendo. 3 meses. 3 meses de luta. Quando terminou, tá? Não, Canudo tem força de defesa. Olha o exemplo que eu estou dando. Quando terminou, 5 pessoas apenas, não tinha mais ninguém lá. 5 pessoas seguraram o exército brasileiro por 3 meses. Você vê como o exército era fraco, era ruim. E lembra que eu falei na aula da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra serviu para os países perceberem o quanto seus exércitos são ruins. É o caso do Brasil. Ele percebeu na Primeira Guerra, nossa, o exército é ruim mesmo, né? Em Canudos já dá para ver isso. Os caras ficaram 3 meses dando tiro em 5 caras e não conseguiam derrotar os caras. 5 caras, eram 2 velhinhos, 2 adultos e uma criança. Tá? Certo? Mataram o Antônio Conselheiro, e depois vocês vão entrar no Google e vão ver a foto, né? O corpo do Antônio Conselheiro, fotografaram, entregaram para os jornalistas, falaram, tem que publicar isso aí para mostrar que nós vencemos, tá? Corpo do Antônio Conselheiro morto, né? Publicado em todos os jornais do país para mostrar que o exército havia derrotado aquele foco monarquista, né? Certo? Tá? Então, destruíram. Aí vem um detalhe interessante. Havia um medo no governo de que outras Canudos aparecessem, ou que o exemplo de Canudos se proliferasse.
que o governo fez? Canudos foi construído num vale, né? O Arraial do Belo Monte era num vale, uma parte mais baixa. O governo fechou o único lado que era, né, que dava para sair dali e encheu de água. É isso mesmo, água, ou seja, o governo criou um açude. Açude é um buracão no chão, né, um buracão cheio de água para os fazendeiros da região tirarem água para dar para o gado, para botar em plantação e etc. Ou seja, tá? Sim, eles conseguiram ajudar os coronéis e ainda fizeram açude ainda no lugar. E por que o açude? Porque eles tentam apagar a memória histórica de Canudos. Ou seja, apaga da história que isso aconteceu. É como se isso não acontecesse. As pessoas que passassem na região não iam ver. Ninguém ia ter exemplo daquilo que aconteceu. As poucas pessoas que sobreviveram foram entregues para os coronéis para serem massacradas. Tá? Então, percebam, tentam apagar a memória histórica das lutas de Canudos, de que o pobre lutou para ter terra. Isso não é só Canudos, não. Você vai ver isso ao longo de vários momentos da história do Brasil. O pobre sempre lutando por direitos e os governantes apagando isso. Para vocês terem uma ideia de como isso durou, gente. Tá? É o exemplo do Movimento Sem Terra, né? O Movimento Sem Terra é o maior produtor de comida orgânica do Brasil, né? Mais de 80% da comida orgânica que é produzida no Brasil é feita pelo Movimento Sem Terra. E o que as pessoas pensam do Movimento Sem Terra? Que isso é bandido, porque a mídia fala isso, porque políticos conservadores falam isso. E os caras estão produzindo comida. Eles produzem, exportam, tem um monte de marcas que a gente compra no mercado que, na verdade, é coisa que foi produzida pelo Sem Terra. Eu como coisa orgânica, você pega coisa orgânica assim, vê onde foi produzido. Tem lá assim, produzido a empresa em Santo André. Peraí, Santo André não tem terra para produzir isso daqui. Na verdade, a empresa compra a comida orgânica do Movimento Sem Terra e embala e vende. Tá? E os caras produzem pra caramba. Tem um monte de assentamento, vendem para fora. Quem faz a verificação para ver se o Movimento Sem Terra realmente faz coisa orgânica são institutos estrangeiros. Eles são respeitadíssimos lá fora. O brasileiro não sabe disso. Tem gente conservadora que come comida orgânica que o MST produziu e fala mal dos caras. Totalmente inconsciente, totalmente sem noção da realidade. Tipicamente brasileiro, né? Aí o que acontece? Olha só, tentar apagar a memória histórica de Canudos, como vão tentar apagar de outras lutas e até hoje, certo? Então, entendemos aí Canudos. Certo? Vamos passar agora para uma outra questão, tá? Que é a gente explicar melhor o coronelismo. Como é que funciona o coronelismo? Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que o coronelismo funciona através de violência. O coronel dava porrada em todo mundo e isso resolvia. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. O coronelismo, o Emanuel fazendo pergunta, Emanuel, toda instituição é política. Toda vez que você age no sentido de querer mudar uma realidade, você tem uma instituição que tem fins políticos, mas não é político partidário. O MST não é político partidário. Ele é um movimento social. Aliás, eles são respeitadíssimos fora do país. Aqui, por causa de uma série de questões que a gente pode até elaborar e discutir melhor numa outra aula, o MST é visto como, ai, que ruim, né? Mas eles produzem comida orgânica. E um monte de gente, e olha que legal, hein? A maior parte das pessoas que comem comida orgânica, ou pelo menos uma boa parte, são de direita. Comem o que o MST produz e falam mal, e acham que não, só tem bandido, não sei o quê. Quer dizer, né? Certo? Mas depois a gente vai tratar isso aí com uma outra questão, até mais a fundo a gente fala sobre isso. Veja, o coronelismo, então, primeiro ponto, não é só violência. O coronelismo, gente, presta muita atenção nisso, ele funciona através de uma relação social. Se não tiver essa relação social, o coronelismo não funciona. Tá? Certo? Não funciona. O que acontece?
O coronelismo funciona através... Tem duas coisas de relação social importantíssimas aí. Importantíssimas. O paternalismo e a parentela, ou apadrinhamento. Tá? O paternalismo, e olha, presta muita atenção no paternalismo, porque ele é um negócio que tem muito a ver com a realidade brasileira. Pra vocês terem uma ideia, o paternalismo é tão forte na realidade do dia a dia das relações no Brasil, que você encontra a relação paternal na escola, no emprego, na igreja, não sei aonde, em tudo quanto é lugar. Ele acabou permeando a vida, até na política. Muitos políticos fazem essa relação paternalista. Né? Vamos entender como é que é isso? É o seguinte, o coronel faz o papel do pai. Como é que é o pai numa sociedade tradicional? O pai, ele dá proteção e emprego. Proteção, o cara, por exemplo, arranjou uma confusão na rua, teve um problema, eu sou homem tal coronel, hein? Não mexe comigo, não. Porque ele avisa pro outro que está invocando com ele no boteco lá, que, quem me defende é coronel fulano, que é homem forte. Então, você tem uma proteção. E você tem um emprego. As pessoas trabalham para o coronel, os chamados seus homens, todo mundo que trabalha para o coronel, essas pessoas têm emprego garantido, um emprego garantido. Certo? Tá? E o que o coronel quer em troca? O que o coronel pega em troca? Obediência. Tem que obedecer. E eu vou dar um exemplo aí para vocês, tá? Certo? Que é o seguinte. Vou dar um exemplo aí para vocês. Estou até olhando aqui o chat, ó. Eles trabalham nas terras do coronel, eles não pagam para o coronel, eles trabalham nas terras, as terras não são deles. O cara, você vai trabalhar em tal terra ali, o cara trabalha em tal terra, produz, entrega para o coronel, e o coronel dá dinheiro lá para ele se virar. Então, o cara está sendo explorado pelo coronel nessa relação e o coronel faz de conta que ele é bonzinho. O paternalismo é isso, olha, eu sou bonzinho com você, eu tô te dando esse emprego e você não pode reclamar. A condição de trabalho é horrorosa, você vai ser pisoteado, vai ser tratado que nem merda, mas não reclama. Eu tô te dando esse emprego. Tá lotado de patrão no Brasil que usa essa estratégia de coronelismo, né, de paternalismo, de olha, se não fosse eu, você estava sem emprego, então você tem a condição de trabalho é uma merda, tem um monte de problema, né? Mas olha, tem professor assim também, ou de história não dançaram, certo? Tá? Tem que estudar mesmo. Aí é o seguinte, vou dar um exemplo de obediência para vocês verem que não é só uma questão política, tá? Imagina o seguinte, vou pegar aqui alguma coisa para fazer esse exemplo, peraí. Tá aqui, ó. A fulaninha ama o fulaninho. Esse exemplo é de sala de aula, com canetão, né? Certo? E tem um detalhe. O pai dela que não quer que ela ficasse com esse fulaninho. Não, filha, você não vai casar com esse cara, não. Você vai casar com outro cara, um cara que vamos lembrar, os casamentos eram arranjados. O ciclaninho. Pai, mas ele é muito velho pra mim, pai. Não importa, vai casar com ele. Eu quero que você case com ele. A filha não quer casar com esse aqui que é mais velhão, né? Não sei o quê, papapá. Pô, velho, fica num lugar que é chato. Aí o que acontece? A filha não quer, né? Certo? Saudade de ver o Roger ser usado no exemplo. Infelizmente não dá para usar o Roger, agora a gente usa o canetão, tá? Aí o que acontece? Ela vai continuar encontrando com o fulaninho que ela gosta. Né? E o pai fica sabendo. Caramba, o que eu faço agora? Certo? Tá? O Murilo colocou, acontece até hoje na roça. Sim, tem muito lugar que acontece isso até hoje. O pai vai chamar o coronel e vai falar para o coronel. Olha, seu coronel,
Eu quero que você dê um jeito naquele fulano, porque minha filha está saindo com aquele desbocado. Pode deixar. Vou dar um jeito nele. Vou dar uns jagunços lá falar com ele. Obrigado, coronel. Beija a mão do coronel e vai. Ora, o fulaninho aqui, tá? O que vai acontecer com ele? Os homens do coronel vão encontrar com ele num dado momento e vão falar para ele: olha, não é mais para você se encontrar com aquela menina. Você entendeu, rapaz? Entendeu? Certo? E vão dar um couro nele. Falou, ó, não se encontra mais. E avisam pro coronel, ó, dado o recado. Mas se ele continuar a se encontrar com a menina, às escondidas... Certo? Se ele continuar a se encontrar, os fulaninhos vão de novo nele uma hora e vão matá-lo. Morreu. Tá? Quer dizer, você tem uma violência muito grande. Volta todo mundo para dentro do sertão aí. Eita, um fugiu lá para baixo. Deixa para lá. É o seguinte, o Emanuel perguntou, o coronelismo tinha força mais no sertão? Sim. E não tinha tanto na cidade, tá? A forma como o coronelismo se desenvolve é mais no sertão, embora alguns coronéis tinham poder nas cidades, mas quanto mais urbano for a região, menos poder o coronel tem. Naquela época não tem cidade grande, sim, mas são poucas, né? Recife, Olinda, Salvador, basicamente. As outras cidades são menores, o coronel tem poder. Algumas cidades do interiorzão, mesmo cidades médias, o coronel tem poder dentro da cidade também. Se você assistir aquele filme ou ler a obra do Ariano Suassuna, né? O Alto da Compadecida, você vai ver isso. Lembra? Uma comédia, né? Muito engraçada do Alto da Compadecida. Você tem a situação do coronel que tem poder também na cidade. Ele vai lá de vez em quando, o padre depende dele e tudo mais, nós vamos aí falar, né? Certo? Falar disso. E o filme é realmente, Murilo, muito legal. Então, esse é o paternalismo. Agora vamos falar um pouquinho da parentela ou apadrinhamento. O coronel se tornava padrinho de todas as crianças e de todos os casamentos. E ai de alguém que não quisesse botar o coronel como padrinho. Não rolava. Os caras iam lá, o casal, oh, seu padre, a gente vai casar. O padre, ai, que bom, meu filho. Quem vai ser o padrinho? Era a primeira pergunta que o padre falava. Aí se falasse, olha, vai ser o fulaninho, tá? Vai ser o fulaninho aqui, ó, esse cara aqui, ó. Ele vai ser Não, mas esse não é o coronel. O padre virava para os caras e falava assim, né? Olha, vai procurar outra paróquia para casar, porque eu não vou casar vocês, não. Se eu não botar, né, o coronel como padrinho de todos os casamentos aqui, ele corta o dinheiro que ele dá para a reforma da igreja, o dinheiro que ele dá para as festas. Então, ó, chispa daqui, eu não vou casar vocês. Então, o próprio padre dependia do poder do coronel e forçava todo mundo a botar o coronel como padrinho. O coronel, ele também é padrinho de todas as crianças que nascem. E aí você imagina, né? Você imagina que tem um monte de famílias e o coronel, ele é como se ele fosse entrando no meio dessas famílias. Tá? E todo mundo, Emanuel, fica preso a ele. Está todo mundo preso a ele, ele é padrinho. Vamos pensar, qual é a função desse apadrinhamento, da relação de parentela? Numa sociedade católica tradicional, o padrinho é o substituto dos pais. Ó, pensa nisso, substituto dos pais. Então, a relação de parentela, ela reforça o paternalismo. Entenderam? Tá? Certo? Murilo, mas não se dá tanto dinheiro assim. Foi o Murilo que fez a pergunta, não foi o Emanuel, tá? Não se dá tanto dinheiro assim para os noivos, não tem essa coisa de presente. Era assim, o coronel falou, ó, apadrinhou, não sei o quê, agora você vai poder trabalhar naquela terra ali. Ou seja, a terra não é tua, você vai poder trabalhar.
Esse era o presente que se dava, tá? Certo? Bebam água, as crianças. Eu estou bebendo bastante água hoje porque eu estava fazendo o exercício físico antes de começar aqui, tá? Aí é o seguinte, então, percebam, ó, a relação de parentela e a relação de paternalismo, né? Certo? Elas fazem todo mundo ficar preso ao coronel. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que é muito louca de você saber sobre o presente é emprego, né? Ó, você vai ser explorado aqui na minha terra, tá? Certo? Aí o que acontece? Olha o outro, que negócio é esse? Cara, tá louco, Felipe. Aí é o seguinte, essa coisa do padrinho, do casamento, era tão forte, mas tão forte, que havia uma lenda, e essa lenda, ela é algo que não tem comprovação histórica, não tem, ninguém falou, achei uma prova disso. Mas era uma lenda que botava medo nas pessoas. As pessoas ficavam com muito medo disso. Do quê? Dizia-se o seguinte, olha que coisa louca, hein? Quando havia o casamento, a primeira noite da mulher era com o coronel, não com o marido. Não tem nenhuma prova disso, mas falava-se isso, e as pessoas morriam de medo. Imagina, né? As mulheres, pelo amor de Deus, né? Como assim, primeira noite com o coronel? É isso mesmo. Tá? Não tem prova, mas isso mostra o quanto as pessoas vão ter medo, tá? Do coronel. Certo? Tá? E aí, essa afirmação mesmo, os coronéis, eles entram até na vida pessoal, por isso que eu dei o exemplo da mulher que quer casar com um e o pai não deixa. Não é só uma questão política, econômica. Então, se eu ficasse quietinho e obedecesse o coronel, trabalhasse pra caramba pra ele, ia ser tudo bem? Muitas vezes não, ele ia entrar no meio da tua vida pessoal, falar, não, você vai casar com fulano lá que teu pai quer, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. E mas eu quero estudar coisa nenhuma. Aí não é coisa de não, vai estudar, não. Certo? Tá? Não, o marido não é. O Roger não tem prova disso, mas é uma lenda. Mas as pessoas morrem de medo. A lenda serve para você perceber o quanto que as pessoas morrem de medo do coronel. Vamos imaginar que a parentela, o paternalismo, os poderes que o coronel tem. O coronel tem poder político, né? Aqui, políticos dos governadores. Ele recebe o direito de fazer o que quiser na região dele. Ele que manda. Você tem um toma lá da cá com o governo, né? Olha, faça um favor para vocês, você me devolve outro. Certo? Você tem um poder econômico, as pessoas trabalham nas terras do coronel, todo mundo trabalha para ele, tá? E aí, Murilo, já a gente fala aí dos cangaceiros. A gente já fala dos cangaceiros. Então, ele tem um poder político, econômico e militar. Porque aí vem o último ponto. Se nada disso funcionar, se as pessoas estiverem desrespeitando o coronel, aí vem a violência física. Isso é importante. Aí vem a violência física. Tá? Os jagunços do coronel exercem violência física contra os seus homens, contra as pessoas que trabalham para o coronel. Daí isso é importante. Né? Não funcionou? Porrada. O que os caras faziam normalmente? Eles vão ameaçar, por exemplo, tem uma coisa que eles fazem que é o seguinte, isso aí normalmente eu faço, a primeira vez que eu vou fazer em mim mesmo, fazia normalmente com os alunos, né? Eles pegam aqui, pega o cara lá, baixa o cara lá, pega a peixeira, que é a facona, arranca um teco de pele aqui assim, e vai descascando, descendo aqui até mais ou menos a base da coluna, descascando as costas do cara, um filetinho assim, tá? Você imagina a dor que dá esse negócio. Era um aviso. Você está fazendo alguma coisa que o coronel não quer. Os jagunços, eles também recebem patentes do Exército Brasileiro. E por isso eles podem exercer esse poder violento. Tá? Eles são tenentes e capitães. O coronel, os tenentes e os capitães. Tá? E esses jagunços, eles
podem matar a pessoa, matam, tá, as pessoas, e não existe como a pessoa ir na delegacia de polícia fazer um BO. O poder é o coronel. Não tem como. Eu sei que foi o coronel que matou a minha família inteira. Não existe como você se vingar disso por meios legais, por meios oficiais. Porque o coronel é o Estado. O coronel representa o Estado brasileiro naquele lugar. Ele matou a tua família inteira, por problema teu. Qual a única forma que a pessoa tem de sair disso? Ou ela baixa a cabeça, ou ela foge para Canudos, ou o parecido, mas mais conhecido, Canudos, ou ela vai entrar num negócio que não está aqui, mas foi perguntado aí, ó, no chat, que é o cangaço. Quem é o cangaceiro? O cangaceiro é o cara que quer fazer justiça com as próprias mãos. Cangaço é uma forma de banditismo social. O bandido social mais conhecido de toda a história é um cara chamado Robin Hood, né? Certo? Tem toda a lenda de Robin Hood, mas existiu mesmo um cara chamado Robin Hood. A lenda dá uma certa mudada, porque ele não roubava ninguém da região dele, ele roubava das outras regiões, por isso que os caras deixavam ele roubar, né? Senão eles matavam ele, tá? Mas o cangaço é isso, é um banditismo social. Rouba do rico para dar para o pobre, mas o cangaceiro também vive muito bem. Você pegar o chapéu de Lampião, o fio que fazia o chapéu, aqueles desenhos, é fio de ouro. Os caras andavam, eles tinham um monte de coisas valiosas que eles penduravam no corpo, e eles são extremamente violentos e todo mundo morre de medo deles. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu sempre falo, tá? O meu sogro tem hoje 92 anos. E ele viveu na época, ele é de Pernambuco, do interior de Pernambuco, do cangaço. Meu sogro, ô, seu Zé, tudo jóia? Tá nos acompanhando aí na live, viu? Ele é um dos que tá aí no meio. E o que acontece? Ele diz que uma vez ele era muito molequinho, ele estava levando um conjunto de bois assim numa estrada, guiando os bois para levar para outro lugar. E o que aconteceu? Ele está indo quando de repente vem o grupo do Lampião. Aí ele se borrou todo, né? Vixe Maria, que medo! Ele falou que ele tremia que nem vara verde, como ele diz. Ele agachou no meio dos bois assim, porque aí ele era pequenininho, os bois ficavam mais altos, os bois passando, e ele ficou agachado, esperando os bois passando, e ele percebeu os caras passando, ele só fechou o olho com medo, ele era criança ainda. Quando ele percebeu, acabou o barulho, ele olhou assim para trás, viu o bando do Lampião lá atrás indo embora. Aí ele correu, pegou os bois e foi embora. Era um medo gigante. Os cangaceiros são muito violentos. Muito violentos. Tá? Eles são muito violentos. Aí o que acontece? Por exemplo, e aí tem que tomar cuidado, eu falo, os cangaceiros são um banditismo social, mas o cangaço também faz serviço para os coronéis, tá? Isso é importante saber. O cangaceiro também, às vezes, ele faz alguns serviços para os coronéis. Então, ele é um banditismo social, mas, às vezes, ele tem um lado ali de beneficiar o coronel, tá? E eles eram muito violentos, né? E você tem o grupo do Lampião, o grupo do Diabo Louro e outros grupos que eram muito violentos, todo mundo morria de medo, faziam um acordo dos coronéis, e os coronéis, se não cumprissem, os cangaceiros atacavam os coronéis. Aliás, um dos únicos formas, né, uns exemplos que você tem de alguém que matou um coronel foi o bando de Lampião. Um coronel fez um acordo com o Lampião, não cumpriu a parte dele, e Lampião fez o quê? Eles invadiram a fazenda, mataram o coronel, cortaram a cabeça do coronel e com a cabeça escreveram na parede assim, ó, traidor. Largaram o corpo, a cabeça lá e foram embora. A hora que a polícia chegou, estava lá o corpo do coronel, a cabeça no chão, escrito traidor. Né? Porque ele não cumpriu. Então, os cangaceiros são muito violentos e tentam fazer justiça com as próprias mãos numa região que não tem justiça. Não existe Estado. Não existe a coisa, eu vou fazer um BO, eu vou procurar os meus direitos, eu vou procurar um advogado. Isso não existe no Nordeste daquele momento, começo do século XX. Tá?
certo? Os jagunços são os capachos aí do coronel, né? Aí perguntaram aqui, ó, vamos ver o que perguntaram. Os cangaceiros, eles têm, na verdade, não é respeito, as pessoas têm medo dos cangaceiros, tá? Tem muito medo dos cangaceiros, certo? É um medo com uma mescla de admiração, porque, puta, os caras eram os únicos que enfrentavam, né, de vez em quando, o coronelismo, que eles eram livres, né? O cangaço é livre. Esse detalhe, os cangaceiros são livres. A maior parte das pessoas estão presas nas garras dos coronéis e o cangaceiro livre. Então, tem um meio que admiração com medo, né? Aí que tá. O Emanuel perguntou: os coronéis podem ter a própria economia de suas terras? Como assim a própria economia? Eles têm tudo que sai dele é deles, né? O governo se beneficia, mas o governo são os coronéis. Mas aí e o governo do Rio de Janeiro, o governo federal? Não, mas aí o governo do Rio de Janeiro falou para eles: faz o que quiser na sua terra. É um federalismo à la brasileira. Você faz o que você quiser, certo? Tá? Então, o governo vai intervir aí nessas terras, certo? E aí, claro, os jagunços são os capachos, aí os caras que... Não é o capacho, é o cara que faz o serviço sujo, né? Certo? Aí a pergunta do Murilo: ele é maior que a igreja? Ele não é maior que a igreja instituição, mas localmente ele tem mais poder que o padre da igreja que está lá. O padre depende dele para ter dinheiro para as obras de caridade, para fazer reforma, né? Então, os padres têm medo dos coronéis, né? Tem muito medo dos coronéis, certo? Tá? Então, aí a pergunta: eles eram maior que a igreja? Não maior que a instituição igreja, mas eram maior que a localidade da igreja, sim. Eles tinham muito mais poder que os padres ali, certo? Até por causa dessa questão de violência, certo? O coronel faz a lei estadual. Então, na verdade, você tem num estado vários coronéis, eles, na época da eleição, eles quebram o pau entre eles para eleger gente da família deles e tudo mais, e eu vou dar exemplo já para vocês, tá? Dessa questão que está aqui, ó, que é a última parte da aula, né? E no estado eles fazem leis, até porque a Constituição garante o federalismo. Cada estado faz mais ou menos sua própria lei. Não fugia muito do que era o básico, do que os coronéis aprovavam, seja no Rio Grande do Norte ou no norte da Bahia, né? No Mato Grosso, porque era tudo dono de terra, tudo com a mesma cabeça, certo? Tá? Murilo, mas você tem que tomar cuidado, porque não é bem assim: o cara é maior que a igreja. Ele é maior que um padre local só. Ele não é maior que a igreja enquanto instituição. Enquanto instituição, a igreja é maior que o coronel. Mas na localidade, no dia a dia, no cotidiano, o coronel tem bem mais poder que o padre, tá? Aí vamos falar um pouquinho do seguinte, para a gente terminar essa aula, como que se dava a eleição. Porque, lembra, os coronéis garantem os votos para os presidentes de São Paulo e Minas, na política dos governadores, para fazer a política do café com leite funcionar. Certo? Beleza, Murilo. Aí o que acontece? Você tem várias formas que vão aparecendo, que são o voto de cabresto, o voto fantasma e o curral eleitoral. Vamos explicar isso aqui para vocês. Eu vou até puxar isso aqui para o fundo agora, que essa explicação é mais... Né? Seguinte, voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Cabresto é aquele instrumento que se põe no cavalo, na mula, para guiá-lo. Certo? Tá? A influência do coronel era através, a influência do presidente era através do coronel. É um grande acordo, Emanuel, que faz com que a coisa funcione dessa maneira. O presidente tem esse poder feito através do coronel. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o coronelismo dá apoio às ações, tá? As ações do governo. Aí vamos lá. Como é que funciona essa questão da eleição? Então, voto de cabresto, tá? No dia da eleição, o fulano, ele vai votar, vou dar uma folha aqui, ó, tá? E a comprovante de que ele é eleitor, vamos lembrar, nem todo mundo votava, era o voto alfabetizado,
Tá? Esse comprovante não fica na mão do eleitor, como é hoje, você fica com seu, né, título de eleitor na mão. Não, ficava na mão do coronel. No dia da eleição, o fulaninho tinha que ir até o coronel, batia lá, vinha o jagunço educadamente e falava: que é? Olha, eu vim aqui pegar aquele tal de título de eleitor lá, aquele negócio lá que eu... para votar lá nas coisas do coronel lá. Entra aqui, ó. Aí entrava lá no coronel. Ô, seu coronel, a bênção. Beijava a mão do coronel. Tá? Certo? Aí beijando a mão do coronel. Olha, eu vim pegar aqui aquele tal de título de eleitor. O coronel entrega para ele o título dele. O título é dele, ó. Vai votar. E o coronel vai lembrar para ele. É o voto de cabresto. Olha! Lembre que você tem que votar no fulano de São Paulo para presidente. Fulano de São Paulo. É o nome do fulano, é um nome difícil, né? Mas tá bom, vou votar no fulano. E aí ele vai lá. Ele vai na junta eleitoral. Tá? Chegando na junta eleitoral, as pessoas que trabalham na junta eleitoral trabalham para os coronéis. Eles sabem que o esquema é esse, que tem esquema para poder votar, para controlar o voto das pessoas. E aí vem um detalhe importantíssimo que está lá na Constituição de 1891. Esse detalhe eu não falei ontem, justamente para quem pegou só uma aula vai afundar, tem que assistir as aulas para poder saber. Olha só, hein? O voto é falado em voz alta, não é voto secreto. Tá? É voto falado em voz alta. Então, o que acontece? O cara chega, entrega o título, ele vai assinar. Eu não tenho caneta azul aqui, infelizmente, eu só uso essa caneta, não sei porquê, mas ele assina. Ele tem que provar que ele é alfabetizado. Aí ele chega na frente do mesário e fala: eu voto em fulano. E o mesário anota lá um voto para o fulano. O voto é falado em voz alta. Os coronéis controlam o voto das pessoas. Tem o guardinha na porta. Se você não votar em quem o coronel pediu, o que o coronel vai fazer? Vai te dar um pau. Você vai tomar um couro, violência física. Aí vai direto para violência física. Tá? Aí o fulaninho votou. Voto de cabresto, voto controlado, né? Certo? Ele volta para a casa do coronel para devolver o título. Se não votou em quem o coronel pediu, oi, seu coronel, vem aqui devolver o título de eleitor, votei naquele fulano lá de São Paulo que você falou lá. Aí o coronel vai falar para ele: olha, agora pegue esse outro título aqui e vá lá e vote em nome do seu pai, que já morreu. Era o título de eleitor do pai que morreu, o cara recebia do coronel. Eita, coronel, meu pai, saudade dele. Vai lá, homem, pare de chorar. Eita, coronel tá nervoso. Deve ser esse tal da eleição, ele fica tão nervoso nessas épocas. Aí ele vai lá, todo acabrunhado. Ele sabe que está fazendo coisa errada, ele está votando por uma pessoa que morreu. E as listas eleitorais não eram conferidas, tá? Não eram. Pessoas que morriam votavam por muito tempo, tá? Aí chegava lá: olha, eu vim aqui fazer um negócio na junta eleitoral já, tá? Mas foi coronel que mandou. Fui eu não, foi coronel. E as pessoas sabiam: não, tudo bem, dá logo. As pessoas sabiam que era isso mesmo. Botava lá, assinava em nome do pai. Ia de novo na frente do mesário: eu voto em fulano. Mais um voto para fulano. Esse é o voto fantasma. Voto de pessoas que morriam. Tá? E aí, para a gente poder terminar, tá? Não, o presidente não podia destituir um coronel do cargo, porque a patente de coronel foi dada muito antes de existir presidente no Brasil. Então, não tem essa.
Tá? Aí é o seguinte, para a gente terminar, o curral eleitoral. O curral eleitoral é o conjunto de pessoas que vota com um coronel. Todo mundo que trabalha por esse coronel aqui, vota em quem ele manda. Mas vamos imaginar que lá na cidade, eu estou num boteco bebendo, estou fora das terras do coronel, tomando alguma coisa. Nordeste, cachaça, né? Claro, crianças não é para beber, tá? Beber vicia, é droga. Aí vem um primo, participação especial do primo, ele é muçulmano, pode ver, ele tá com a burca. Esse primo, ele vai tentar me convencer a votar no parente do coronel dele, porque ele não é da mesma terra que eu. E ele vai falar, olha, como é que você tá, meu filho? Tudo bem? Tudo jóia? E aí, fulano? Tudo bem? Não, então. Ah, tá. E bate-papo, ele falou, ó, na eleição, tá? Esse case de baixo, Emanuel, não é de guitarra de baixo, pode ver que ele é alto pra caramba, tá? Olha, você não quer votar no filho do meu coronel, lá, não sei o que lá, e esse aqui, ixi, tá tentando comprar o meu voto, meu, né? Que isso? Aí ele vira, tá tentando mudar o meu voto. Não, papa, fala de outras coisas, desconversa e tchau. Valeu. Tá? Certo? Aí, foi embora. Eu chego, tentaram roubar o meu voto, né? Cantar o meu voto. Aí eu chego pro coronel e falo, ai, seu coronel, vou falar uma coisa para você. O fulano lá, meu primo, que é casado com a tia da irmã, da vizinha, da minha cunhada, tentou comprar o meu voto. Tentou cantar o meu voto. Olha, o senhor dá um jeito aí. Aí o coronel, pode deixar. O coronel chama os jagunços, vem cá. Vai lá para aquele coronel safado, já tá tentando entrar no meu curral eleitoral. Vá lá e fale para ele que se ele tentar fazer isso, a coisa vai ser feia. Você já sabe o que tem que fazer. Eles vão na terra do outro coronel. Imagina aquele monte de jagunça armado até os dentes. Tá? Certo? Com certeza, é muito difícil um lugar livre como Canudos. Né? Aí, os caras armados até os dentes vão até o outro coronel. Tá aqui o outro coronel. Tá? Isso aqui é um pedaço de plástico bolha, tá? O outro coronel tá aqui, ele não vai parar em pé, o coronel tá bêbado. Olha! Imagina, os caras armados até os dentes, o coronel, do lado dele, outros jagunços também armados. É uma reunião extremamente nervosa. Se alguém der um soluço ali, todo mundo saca, começa a atirar, morre um monte de gente. Meu, o negócio é louco. E eles dão a seguinte mensagem para o coronel. Olha, viemos aqui em nome de coronel fulano e tal, né, para dizer que se você tentar entrar no curral eleitoral dele, a coisa vai ser decidida na peixeira. Tá? Ou seja, meu amigo, não tenta roubar voto, que a coisa é... E as eleições eram muito violentas. Muito violentas. Tá? Certo? Era muita coisa de na peixeira. Vou dar um outro exemplo. Que mandou matar o seu filho. Porque o seu filho ia ganhar a eleição. Aí o coronel, é mesmo? Então vou mandar matar o filho. Eu? Então vou matar alguém da família dele também. E mata outra pessoa da família dele. E aí o outro coronel mata outro, e mata outro, e mata outra. Pode ver, gente, isso é muito comum até hoje em muitas cidades do Nordeste. Uma violência muito forte, principalmente em época eleitoral. As famílias se matando ali, uns contra os outros. Tá? Certo? Beleza? Então, isso mostra para vocês o quanto que essa violência
é muito grande. Né? Eu coloquei o meu filho para ser candidato, ele chamou muita atenção, saiu com a mulher, o cara, o marido dela descobriu, matou ele. E eu tento me vingar de alguém. Né? Eu tento me vingar de alguém, tento... E quem eu vou jogar a culpa? No outro coronel, porque o filho dele também é candidato. Entenderam? Então, e aí é época eleitoral.